Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui improvisado, especialmente para o meu amigo Valdo. E aí Valdo, teu sonho era aprender a jogar xadrez? Então vai ficar muito fácil agora. O xadrez é um jogo muito antigo. Esse modelo de xadrez que nós usamos hoje começou mais ou menos em 1400, tá? Começou lá na antiguidade, ele foi trazido pelos árabes que trouxeram para a Europa. Os portugueses, o Damiano, começou a jogar xadrez lá muito bem, depois foi para o Rui Lopes, para a Espanha, depois saltou para a Itália, para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha e desabrochou pelo mundo na mão dos russos. Então tá aí. Vamos lá falar do xadrez. O xadrez é um jogo sequencial. O que é um jogo sequencial? Você joga uma vez, o adversário joga outra. Depois você joga de novo e assim é um jogo sequencial. Então, o jogador que começa faz o primeiro lance e o adversário faz o segundo lance, tá? Então, o jogador que começa, ele vai ter todos os lances ímpares e o jogador que responde vai ter os lances pares. Normalmente, no jogo de xadrez, o jogador que detém as peças brancas começa sempre a partida, tá? E o tabuleiro de xadrez é muito simples você ver, é um quadrado, né, enorme com 64 quadradinhos. Cada lado tem 8 quadrados, tá bom? E nós podemos chamar aqui uma descrição de coordenadas de A a H e de 1 a 8, tá? Então, para você se basear, é um conjunto de 64 quadrados dispostos, onde aqui dentro podem ser desenvolvidas milhões, acho que centenas de milhões de possibilidades, tá bom? Então vamos começar. O xadrez, ele é um jogo estratégico, né? Ele parece realmente uma batalha entre reis medievais. Então, o xadrez, a figura mais importante do jogo é o rei. O rei é a figura mais importante. Se você estiver jogando uma partida de xadrez e você conseguir capturar o rei, você venceu o jogo, tá bom? Então, o rei, ele normalmente é a figura, ele tem uma cruz sobre a sua extremidade superior, tá? É a peça mais alta do tabuleiro. O rei, nós podemos imaginar que o rei fosse um senhor, a pessoa mais importante do jogo. Ele é um idoso, porque ele anda uma casa de cada vez. Então o rei, ele tem capacidade de andar, se deslocar em qualquer direção, tá? O rei, ele pode ir para cima, para baixo, dos lados e nas diagonais. Apenas uma casa de cada vez. Então, se o meu rei anda assim, o meu rei anda assim. Se o meu rei anda assim, o rei nunca pode encostar no outro rei, tá? Então, jamais, é minha vez de jogar, eu não posso jogar o rei aqui. Eu tenho que ir para cá, para qualquer outro lugar. Mas eu não posso encostar no outro rei. Essa é uma das regras. Então, o rei, na verdade, não pode matar o outro rei, tá bom? Então, jamais no xadrez você vai fazer assim. Agora é minha vez, eu vou derrubar o seu rei. Não pode. O rei não pode encostar no outro. E o rei anda sempre uma casa em qualquer direção, tá? É tua vez de jogar, então você movimenta o seu rei. É a vez do adversário, ele movimenta uma casa só por vez de jogo, tá bom? Então o rei anda em qualquer direção, apenas uma casa. E se o seu rei for capturado, ele for colocado numa situação que ele não tem escapatória, mas ele está sendo ameaçado, é dado como checkmate. A pessoa perde a partida, tá bom? Então o rei anda uma casa em qualquer direção, porém ele não pode encostar no outro rei, como está mostrando aqui. Ele pode até chegar perto, mas ele não pode encostar, tá bom? O primeiro elemento é o rei. Depois do rei, nós temos a rainha. A rainha parece um pouco com o rei, mas ela não tem a cruz na cabeça. É a segunda peça mais alta do tabuleiro. E a rainha, ela tem uma coroa, tá? Então toda vez que você vê uma coroa aqui do lado, é uma rainha, tá bom? Até vou mostrar para vocês. As rainhas podem... A rainha pode ser assim, tá? Essa é uma versão maior, Stalton. O rei também, Stalton, pode ser assim, tá? São reis bem grandes, né? Normalmente de 10 a 11 centímetros. E aqui você tem a rainha do tamanho jogos escolares. Você percebe aqui a coroa e uma bolinha em cima na parte superior. Então essa aqui é a rainha.
A rainha, ela pode se deslocar em todas as direções. Na horizontal, na vertical, na diagonal. Em todas as direções. Ela obedece o movimento do rei, porém com casas totais, tá? Se uma rainha estiver aqui no canto, ela pode andar na horizontal, ela pode andar na vertical e ela pode andar na diagonal. Então a rainha é a peça mais poderosa do jogo depois do rei, dada a sua capacidade de deslocamento. Então a rainha é muito valiosa num jogo de xadrez. A rainha pode tomar outra? Pode. Se você está jogando assim e você coloca a sua rainha na linha de tiro da rainha adversária, a rainha pode vir e tomar a sua rainha. No xadrez, quando você toma uma peça adversária, você não pula por cima dela, como na dama, e tira a peça de jogo. Você vai até a peça, é a vez das pretas jogarem, a preta vai até a rainha branca, retira a rainha branca vai para a caixinha, já era, e a preta toma no lugar. Da mesma forma que se fosse a vez das negras, a rainha negra poderia ir lá e tomar a rainha branca. Tá bom? Então, a rainha é muito poderosa, ataca em todas, ela pode se deslocar em todas as direções, ó. Diagonal, diagonal, vertical, horizontal. Então aqui nós temos a rainha, tá? A segunda peça mais importante. O rei, absolutamente, é o mais importante de todos. Você perde a rainha, você não perde o jogo, mas você perdeu o rei, já era, tá bom? Então a rainha, nós vimos a rainha. E agora nós vamos ver as peças inteiras, auxiliares. Começamos pelo bispo. O bispo é uma peça que ele anda em 4 direções, mas o bispo ele anda nas diagonais apenas do tabuleiro, tá? Então aqui você tem um bispo na casa escura, ele anda nas diagonais escuras. O bispo das casas claras anda nas casas claras. Então sempre no jogo de xadrez você vai ter um bispo na casa negra e um bispo na casa branca, tá bom? Nunca os 2 bispos estarão na mesma cor de casa. Se isso ocorrer algum engano, algum equívoco. Então lembre-se, o bispo anda apenas nas diagonais, em qualquer das diagonais ele pode deslocar, e quantas casas assim desejar o jogador. Então aqui nós vamos fazer um exemplo. Temos um bispo branco e um bispo negro. O bispo negro é a vez das brancas, então o bispo negro pode ir lá tomar o bispo branco, tá bom? O bispo preto negro vai para a caixinha e o bispo branco permanece no tabuleiro. Então, sempre assim, se você tiver 2 bispos, é a vez de jogar do bispo branco, ele pode ir lá tomar o bispo negro e fica no seu lugar. No xadrez, toda vez que você toma uma peça, você fica no lugar dela, tá bom? Então tá aí, já vimos o bispo. Agora nós vamos ver as torres. As torres falam que as torres são como um carro blindado, né? Porque ela anda só na horizontal ou só na vertical, tá? Deslocamento das torres. Ele é um deslocamento, eu diria, quadrado, porque ele anda pelas laterais do quadrado. Os bispos andam pelos vértices, então a torre se desloca vertical e horizontal, tá? Então se você tiver, eventualmente, é a tua vez de jogar e você tá com as negras, a tua torre negra pode ir lá tomar a torre branca, tá bom? Então, tomou, fica no lugar da peça que foi tomada. Então, as torres são peças muito fortes, é muito conveniente que você comece a usar as torres no final do jogo, devido a ela deslocar na horizontal, na vertical, e durante o jogo vai ter muitas peças aqui no meio do tabuleiro. Então, uma recomendação é que você use as torres no final da partida, tá bom? Não use as torres no início, que pode criar um grande erro. Então temos as torres. Agora nós vamos falar do cavalo. O poderoso cavalo, o enigmático cavalo. A peça mais bela do jogo de xadrez, tá bom? O cavalo, ele é uma peça surpreendente. Por quê? Porque ele tem algumas propriedades que são únicas. O cavalo é único. Primeiro, o cavalo é a única peça que pode saltar os adversários. Sim, ele pode saltar. Ele salta por cima dos adversários. Só que o seu movimento não é retilíneo, não é linear. É um movimento em L. Então, um cavalo, eu vou mostrar aqui com peões, as casas que o cavalo pode atingir, tá bom?
cavalo, ele se desloca formando um L de 4 casas, tá bom? O cavalo se desloca em L e você logo vai perceber esse L no desenho dos peões aqui que vão se formar no tabuleiro. O cavalo salta sobre os adversários e o cavalo caminha na direção de um L. Como vocês podem observar, o cavalo no centro do tabuleiro, ele é muito poderoso, porque ele atinge 8 casas ao mesmo tempo. Lembra-se das torres? As torres conseguem 4 direções. Os bispos, 4 direções. A dama, 8 direções. E o cavalo consegue também atingir em 8 direções diferentes. Só que ele dá apenas um salto por movimento. Então, por exemplo, se nós estivéssemos jogando uma partida, o seu cavalo branco estivesse aqui nessa posição, ele poderia tomar esse peão, tomar esse, tomar esse, tomar esse. Aqui ficaria a tua escolha qual peão você tomaria. Se você observar o deslocamento do cavalo, olha, você tem um L, ele salta e forma um L. Ele salta e forma outro L. Ele salta e forma outro L. Olha aqui, ó. Está formando L's, né? Então o cavalo ele pode fazer um L curto ou um L longo. O que é o L longo? Ele salta 2 casas e vira à direita ou à esquerda, ou para cima ou para baixo. O L curto, o cavalo, assim que ele começa o salto, ele vira para a direita e para a esquerda, ou para cima ou para baixo, formando outro L, tá bom? Então aqui está o desenho do cavalo. Depois você vai usar aí na prática com as suas peças e poder imaginar esse desenho do cavalo, tá bom? Cavalo é uma das peças mais fantásticas do jogo, porque o raciocínio lógico trivial não consegue interpretar o movimento do cavalo com clareza. Então tá aqui, ó, vou fazer um exercíciozinho simples de como o cavalo pode ir destruindo as peças do adversário, tá? Então nós temos o cavalo, é a vez agora das peças brancas. Então o cavalo pode saltar e tomar o primeiro peão. Vamos supor que o outro adversário movimentasse para cá. O cavalo pode vir aqui e tomar o próximo peão. Tomou o próximo peão. Aí vamos supor que esse peão fosse para cá. O cavalo pode tomar esse peão também, porque faz parte de um L. Tomou. O peão tenta fugir. O cavalo pode pegar esse peão. Toma o peão. E agora esse peão tenta fazer a dama. O cavalo vem para cá, e se esse peão seguir para frente, ele vai ser tomado. O cavalo vai ter que bolar uma estratégia para tentar tomar. Ó, aqui o cavalo não conseguiu, tá bom? Então o cavalo, ele anda em L, ele consegue atingir as peças que estão no L. É muito comum esse tipo de jogada quando o cavalo se posiciona entre 2 peças e ele está no centro do L. Então o cavalo pode ameaçar 2 ou mais peças ao mesmo tempo. É chamado garfo no xadrez. Então cuidado com o cavalo. Toda partida de xadrez você tem que imaginar o caminho do cavalo adversário, para que ele não surpreenda você com jogadas fantásticas como essa, tá bom? Cavalo é uma peça super importante e misteriosa, e eu diria sensacional. Então cuidado com o cavalo, e você tem que respeitar o cavalo sempre e aprender a jogar com ele. Quanto mais você aprender a jogar com o cavalo, melhor jogador você vai ser. Então tá lá. Então nós falamos do rei, da dama, do bispo, da torre e do cavalo. Agora vamos falar do peão. O peão é uma peça fantástica também, porque o peão, ele tem uma tendência assim feminina. Porque normalmente o peão, quando ele consegue atravessar todo o tabuleiro, se o teu peão branco conseguir chegar do outro lado, tá? Na coluna 8, ele vai ser promovido. O que é ser promovido? Quando o seu peão chega do outro lado, ele se transforma. Você vai ter o poder e a escolha de transformar esse peão numa torre, num bispo, num cavalo ou numa dama. Você só não pode transformar o seu peão num rei. Então, o peão ele só anda em uma direção, ele sempre vai em linha reta pelo tabuleiro, se não encontrar nenhum obstáculo, tá bom? Peão sempre caminha uma casa de cada vez. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Você tem um peão adversário aqui. Vou colocar aqui, mas temos um peão branco aqui e um peão preto na posição inicial. Se é a vez das brancas jogarem,
o peão sempre vai andar uma casa de cada vez, tá bom? Então aqui uma corrida de peões, meio sem graça, os peões estão correndo, e o peão que começou primeiro vai chegar primeiro. Chegou primeiro, depois o peão preto chega também. Quando os peões chegam aqui, eles podem se transformar numa outra peça. Então, por exemplo, eu posso transformar esse peão preto numa dama, e o peão branco pode virar uma dama, que é a peça mais poderosa, que é normalmente o que acontece, tá bom? Então, o peão, a trajetória natural do peão é o deslocamento reto até ser promovido a uma peça mais poderosa, a sua escolha. Lembre-se, não é sempre que você deve usar uma dama. Você pode usar a torre, você pode usar o bispo e pode usar o cavalo na promoção. Só não pode usar o rei nem outro peão, tá? Então, temos aqui os peões e nós temos mais uma coisa legal sobre os peões. O peão, através de uma mudança nas regras, durante o 1300, 1200, o peão passou a ganhar um outro movimento especial. Além do peão poder promover, o peão agora tem a possibilidade de, no primeiro movimento, preste atenção, no primeiro movimento de cada peão que você vai ter 8 peões aqui na coluna, né? Vamos até colocar os peões, né? Vão ficar 8 peões aqui alinhados, tá? Vai ter 8 peões aqui na coluna 2, 8 peões na coluna 7. E esses peões, o primeiro movimento de cada peão é facultativo, quer dizer, você pode escolher se você vai andar uma casa só ou você vai andar 2 casas, tá bom? E o peão, ele só pode tomar a peça adversária na diagonal, como se fosse um mini bispo, tá bom? Então, por exemplo, se o teu peão está aqui e o teu peão branco vem, um pode ficar encostadinho no outro, só que ninguém pode tomar ninguém, porque o peão ele só toma o adversário nas diagonais, como se fosse um mini bispo, só toma na diagonal. Então, se o peão preto jogar aqui, já que está na diagonal, o peão branco pode tomá-lo, tá? Então, aí o peão muda de coluna. Ele estava na C, ele vai para B, e ele prossegue até o fim, que ele vai ser capturado ou promovido, tá bom? Então, não pode esquecer disso. Os peões andam, se deslocam no primeiro movimento de 1 a 2 casas. Cabe você escolher. Então, as pretas escolheram um movimento, as brancas escolhem 2, tá bom? Então, o primeiro movimento dos peões pode ser 1 ou 2 casas. Não esqueçam disso. Os peões só tomam as peças na diagonal. Os peões não tomam as peças de frente. Se o peão estiver assim com a torre adversária, ele não toma. Se ele estiver assim com a dama adversária, ele não toma. Mas se for a tua vez de jogar nessa situação, o peão pode tomar a dama. O peão pode tomar a torre. O peão pode tomar o cavalo. Se estiver na diagonal dele. É a vez das negras? Pode tomar, tá bom? Então lembre-se, o peão toma na diagonal as peças. Nós temos aqui um cavalo. É a vez das negras, o peão pode tomar esse cavalo. O peão, ele não pode tomar o rei, mas ele pode ameaçar o rei. Vamos supor que o rei estivesse aqui. Vamos fazer uma simulação para que você tenha uma ideia. Nessa situação, você tem 2 peões, e já que o peão toma na diagonal, se esse peão vier para cá, a diagonal desse peão ameaça o rei. Então o rei ele tem que sair dessa posição. Ele não pode ficar aqui, porque ele está sendo ameaçado pelo peão. Então o rei, ou ele vem para cá, ou o rei foge, tá bom? Porque o rei não pode tomar esse peão, porque tem outro peão protegendo ele. Se fosse essa situação aqui, ó, você colocava o peão ameaçando o rei, tem alguém protegendo o peão? Não. Então o rei toma o peão, tá bom? Agora, se você tiver essa situação, o rei não pode tomar o peão, porque um peão protege o outro. Da mesma forma que se você tivesse uma torre aqui, e o peão viesse ameaçar o rei não pode tomar a torre, o peão, porque a torre está protegendo ele, tá? E o peão é sempre assim, ele vai andar em linha reta, se ele tiver uma peça que está protegendo ele, tá? Por exemplo, aqui, ó, tem um bispo na Casa Branca,
E se eu jogar o meu peão aqui, ele está ameaçando o rei. O rei não pode tomar esse peão. O rei tem que sair dessa diagonal porque está sendo ameaçado. Se eu não tivesse o bispo, o rei poderia tomar o peão nitidamente, tá bom? Então temos aí os peões, eles atacam apenas na diagonal, caminham para a frente se não tiver nada que possa interferir nisso, e eles podem mudar de coluna através de captura de peça adversária, tá bom? Então o peão está aqui, ele vai chegar na coluna B. Mas se no caminho ele encontrar um outro peão, e for a vez das brancas, ele pode tomar esse peão, ele muda de coluna, tá bom? Agora, outro detalhe importante, o peão também tem outra mágica no peão. Nós vamos chamar de El Passante. O que seria o El Passante? Esse aqui eu sugiro quando você quiser se aprofundar mais no xadrez para brincar, é muito interessante saber disso. Já que os peões se deslocam apenas uma casa de cada vez, e somente na primeira vez o peão pode se deslocar 2 casas, aí nós vamos ter um fenômeno muito estranho aqui no xadrez e muito legal, que deu um incremento maior de graça e beleza no jogo. É o chamado El Passant. El Passant é uma forma de você aumentar a competitividade e a dinâmica do jogo, com as fórmulas complexas das partidas. Então essa é a posição original dos peões. Temos 8 peões brancos na coluna número 2 e 8 peões brancos na coluna 7 são negros. Então, o início da partida, você pode escolher andar 2 casas com qualquer peão desse, se for a tua vez, às vezes das brancas. Depois, às vezes das negras, ela pode escolher andar 2 casas com o primeiro peão ou uma casa, depende da sua estratégia. Cada peão desse tem essa escolha, 2 ou uma casa, certo? E cada peão desse também tem essa potencialidade, 1 ou 2 casas, no primeiro movimento. Depois do primeiro movimento, esse peão só pode andar uma casa de cada vez, tá bom? Então, depois do primeiro movimento, uma casa de cada vez. O que seria o El Passante? O El Passante foi criado para quando você usar esse movimento especial de 2 casas e o adversário tentar fugir do conflito. Como que seria isso? Vamos supor que eu tenho aqui esse peão preto e eu não quero jogar o peão preto aqui, porque o peão preto vai tomar, vai criar uma coluna aberta, né? Então, eu uso a minha escolha facultativa, que é andar 2 casas, deslocar 2 casas. Assim, eu evito o confronto com o peão negro. Já que eu tive essa escolha, esse poder de saltar 2 casas e evitar o confronto, por justiça, as negras podem reclamar na justiça por isso, não aceitando o salto duplo do peão, tá bom? E aí o que acontece? Se você saltar 2 casas e o adversário não aceitar, esse movimento seria um El Passant, né? Que o peão salta e foge, você pode tomar o peão branco e ficar no lugar dele, tá entendendo? Então seria assim, como se o teu peão tivesse que andar uma casa e o adversário tomasse. Então você tem a escolha, você arrisca pular 2 casas, se o adversário aceitar, o jogo prossegue, não tem problema. Agora, se o adversário não aceitar, ele tem o direito de tomar o seu peão e ficar no lugar dele, como se ele tivesse feito o deslocamento de uma casa só. Então aqui você tem o efeito do El Passante, tá bom? Então, peões andam uma casa só, eles tomam as peças na diagonal, tá? Nas diagonais. De frente eles não podem tomar ninguém, eles não podem saltar, e eles têm essa condição especial, do El Passant. Então, se o peão estiver aqui, e esse peão quiser se deslocar 2 casas, ele pode, inicialmente. Porém, o movimento só será completo se o adversário permitir. Se o adversário não permitir, o adversário já pode colocar o peão dele aqui e jogar esse peão para a caixinha, tá bom? Depois, sequencialmente, esse peão pode tomar esse e você vai ter a abertura de uma coluna. Então, esse é o exemplo mais típico do peão, tá bom? E toda vez que o rei ficar numa situação que ele não tem escapatória, que ele está encurralado, que ele está apertado, nós vamos ter uma situação de checkmate. Então, vamos mostrar para você uma situação bem simples. Vamos supor que o teu rei preto estivesse aqui, e você tivesse uma torre branca aqui, e outra torre aqui. É às vezes das brancas jogarem. A branca colocou na coluna 8, checkmate, porque o rei não tem como fugir por a coluna 7, que está tomada pela torre, e quando a outra torre chega aqui, o rei não tem escapatória. Então, em nenhum lugar que o rei vá,
ele consegue sobreviver. Então isso é chamado um checkmate com duas torres, tá bom? O checkmate pode ser de outras formas, vou aproveitar e mostrar para vocês. Vamos supor que você está aqui e você quer dar um checkmate um pouquinho mais bonitinho na situação. Então, basta você fazer isso aqui, ó. A torre está fechando o rei está aprisionado aqui dentro. Aí você vem com a dama, checkmate. Por quê? O rei não pode escapar para nenhuma casa, ele não tem saída. A partir desse momento é dado checkmate. O rei não tem escapatória e as brancas vencem a partida por checkmate. Existem outras formas que você pode também acabar com o rei adversário. Vou mostrar um outro exemplo um pouco mais complexo, que dificilmente vai acontecer numa partida, mas nós vamos ter, para que nós tenhamos uma ideia sobre isso. Vamos supor que o teu rei está aqui, e simplesmente você, vamos imaginar assim, está nessa posição, e você tem um bispo branco que você joga aqui. É checkmate. Não. Ele jogou a torre para cima, assim. Aí não é mais checkmate, porque a torre está obstruindo o bispo. Mas se você tiver uma outra peça de apoio, por exemplo, uma torre, e jogar sua torre aqui, aí é o checkmate. Não, ainda não. Ele colocou o bispo na frente. Olha que legal. vamos entortar a situação. Aí ainda não é checkmate, porque se você tomar o bispo, o rei toma o bispo. Então você joga outra torre, agora é checkmate mesmo, porque o rei não tem como escapar. Ele não pode pôr a torre na frente, porque o rei ficaria exposto ao bispo. Ele não pode colocar o bispo na frente, porque essa torre estaria ameaçando o rei. Então aqui seria uma situação do verdadeiro checkmate. Existem muitas formas de você dar um checkmate no rei, tá bom? Então essa seria uma das formas. Toda vez que você colocar o rei numa situação que ele não consegue escapar, é considerado checkmate. Aí a partida termina e a vitória de quem provocou o checkmate. Existe também uma outra situação no xadrez que pode acontecer, que é o afogamento. Então, por exemplo, você tem um rei, você tem um rei branco, e você está tentando levar o seu peão para promover. A partir daqui é a vez das pretas. As negras têm que jogar aqui, aí as brancas. Se as brancas jogarem o peão aqui, o rei toma, então você não pode. Então ele joga o rei aqui para proteger o peão, o rei negro vem para o meio, aí você coloca o peão na frente. A partir daqui, o jogo vai terminar empatado. Por quê? Porque se você jogou o peão aqui, o rei branco tem que vir para cá. Vamos lá, vamos ver se acontece. O rei branco vem para cá. Agora o rei preto não pode retornar, então você vai ter uma promoção. Agora vamos fazer o inverso aqui. Vamos supor que aqui você jogasse aqui. Por exemplo, aqui, ó. O rei branco está aqui. O rei preto vem para cá e você coloca o rei branco atrás. Nessa situação, o rei está sufocado. Por quê? Ele não pode sair nas diagonais, porque o peão mataria, e não pode sair nas diagonais laterais, porque o rei branco não pode, o rei preto não pode encostar no rei branco. Então, aqui seria uma situação de empate. Muitas situações são causadas, vou mostrar para vocês outra situação de empate. Por exemplo, vamos supor que aqui as brancas cometessem um equívoco, movimentassem a dama nessa posição. Aqui seria um empate, porque o rei não pode vir para cá, não pode vir para cá, não pode vir para cá. E é a vez das negras jogarem. Se a tua